Fala, turma aí do sétimo ano, tudo bem com vocês, gente? Nós vamos começar com o nosso livro 3 e a gente vai falar hoje sobre o registro da arte. Então nós vamos falar como que a arte ela é registrada ao longo aí da história. Vamos lá? Página 3 do livro 3, vamos começar então aí. Texto e contexto. A arte também é uma forma de registro da história de uma determinada sociedade. O propósito tanto dos sítios arqueológicos quanto dos museus de arte moderna é preservar a história cultural, artística e científica de uma nação. Assim, para preservá-la, existem estruturas formais que mantêm todas as formas de registro artístico, científico e antropológico. Então aí está falando aí que esses sítios arqueológicos, eles são de extrema importância porque tudo aquilo que é encontrado pela arqueologia é através de escavações. Então, o que a gente tem hoje no museu é fruto de escavações, gente, de profissionais que ficam escavando a terra, procurando informações e encontrando esses registros históricos. Então, a arte que é também encontrada através de escavações mostram também para a gente como é que eram os objetos artísticos produzidos e que vão contar a história daquela sociedade ali, né, que já existiu e que faz parte da história da humanidade. Se a história da arte permanece registrada, podemos conhecer de forma mais abrangente as tradições, os costumes e as formas culturais de um determinado período da história. No Brasil, há um grande número de sítios arqueológicos espalhados por todo o território nacional, como mostra o mapa. Então aí a gente tem um mapa das localizações dos sítios arqueológicos, já estudados no Brasil. Olha só que bacana, gente, a quantidade de sítios arqueológicos, de lugares que são sítios onde que fazem escavações, foram encontrados peças importantes e que mostram um pouquinho das civilizações antigas, tá? Então, olha só que bacana. Aí nós temos aí nos pontinhos amarelos as pinturas figurativas, né? Que são pinturas pinturas mesmo de decoração. Os pontos em vermelho nós temos as pinturas não figurativas. Aí, no próximo, nós temos pinturas figurativas e não figurativas. Então, aqui, vamos olhar aqui mais dentro da nossa região, a gente vai ter aqui pinturas figurativas, pinturas não figurativas e nem pinturas figurativas e não figurativas. É o que a gente está vendo aqui nessa área aqui, ó. Se vocês seguirem, a Minas Gerais está dentro dessas bolinhas aqui, ó. Tá vendo? A gente vai encontrar também gravuras, ó. Gravuras que vão mostrar determinadas épocas. Então é muito bacana. Gravuras até rupestres, né? A arte rupestre é muito presente também no Brasil. Lembrando, tá, gente? Esses sítios arqueológicos são referentes às artes rupestres. Então, a quantidade de cavernas que existe no Brasil são todas essas aí, tá? Que estão sendo representadas nesse mapa, que são sítios arqueológicos que vão mostrar claramente pra gente a arte rupestre, tá? É a arte produzida no período da pré-história através, né, das pinturas nas paredes das cavernas, tá, gente? Esses registros só foram possíveis através de pesquisa e políticas públicas que garantiram a sua preservação. Dessa forma, nesses lugares, podemos observar, por meio dos estudos arqueológicos, diversas formas de expressão dos povos primitivos no Brasil. Assim, os sítios arqueológicos são locais onde podemos conhecer a história do nosso país, mas há inúmeros outros sítios arqueológicos espalhados pelo mundo. Outro local importante para o registro da história artística, científica, antropológica, etc., são os museus. Então a gente tem aqui no Brasil os sítios arqueológicos, que são sítios que dá para a gente ver de perto essa arte rupestre, que é essa arte que o homem primitivo fez na parede das cavernas, e que, né, é muito bonito, a gente volta no tempo quando a gente vê de perto essa arte rupestre, tá? E lembrando também que os museus que são espalhados aí no mundo também são de extrema importância, porque eles têm também um acervo que conta a história do povo egípcio, do povo hebreu, enfim. A gente tem sociedades aí antigas que fizeram parte da nossa história, estão representadas nos objetos encontrados pela arqueologia. Dialogando. Vimos que a arte sempre esteve presente na história da humanidade.
O registro de uma obra serve como documentação para que gerações futuras possam ter acesso às formas como o homem primitivo se relacionava com o ambiente, por exemplo. Assim, pode-se afirmar que os museus, as galerias de arte, os sítios arqueológicos e os teatros são lugares que formalizam o fazer artístico. Mas você sabe como surgiu a necessidade de preservar uma obra de arte? Veremos a seguir como a arte foi registrada a fim de permanecer como história viva para as futuras gerações. Então vamos ver como é que uma obra de arte ela é preservada, tá? Observe as imagens abaixo. Aqui nós temos um telefone antigo, né, do Museu do Telefone. Então é um telefone aí que está nesse museu. E aqui a gente tem uma telefonista, né, que era utilizada na época para você ligar para uma determinada pessoa, você ligava para a telefonista encaminhava a ligação para a pessoa que você queria, tá? Então aí mostra claramente aí o registro do telefone que está guardado no museu. Essas duas imagens fazem parte do acervo do Museu do Telefone, criado em 1976. Esse museu está localizado na cidade de Bragança Paulista, São Paulo, onde anteriormente era a sede da Companhia Rede Telefônica Bragantina. A maioria das pessoas hoje em dia tem acesso a uma tecnologia que está sendo cada vez mais sofisticada no que concerne a telefonia, mas se não existissem os registros oferecidos pelos museus, com certeza a memória de como os telefones eram antigamente se apagaria. Então ele está falando que se hoje nós temos uma tecnologia tão avançada na palma da mão, e em tudo que existe ao nosso redor, a gente tem que agradecer por termos coisas antigas. Porque o homem vai evoluindo, o pensamento do homem vai evoluindo, as obras de arte vão evoluindo, e é importante a gente ter esses museus para a gente ver como tudo iniciou, como tudo começou, gente. Porque tudo faz parte de um processo. A sociedade vai evoluindo na forma de criar as coisas, de tornar uma vida mais prática para a gente. Então, esses museus são de extrema importância, dá para a gente entender um pouquinho da história, né, ao longo da história da humanidade. Cada povo deixou um registro para a gente. Os museus são um dos elementos que foram criados para que pudéssemos conhecer não só a história da arte, mas como a arte é o reflexo do pensamento de uma nação. Segundo alguns historiadores, o termo museu se originou na Grécia Antiga e estava atrelado à união entre Zeus, Deus Supremo, e a deusa da memória, Mnemosyne. Dessa união teria nascido as demais musas que, adotadas de criatividade e memória, tinha cada qual seu próprio templo. O templo das musas, ou Museion, seria o lugar para guardar e proteger a arte. Então ele está falando aí, né, que o termo museu se originou aí da Grécia Antiga, que é da união entre os Zeus com a deusa da memória, né, o Mnemosyne. E aí que, através disso, é que a gente vai ter aí o lugar para proteger a arte. Esse lugar para proteger a arte era o Templo das Musas aí, na época da Grécia Antiga, tá? Dessa forma, o Templo das Musas, os teatros gregos, os coliseus romanos, os mosteiros e os castelos da Idade Média e os palácios da Renascença, de alguma forma, armazenavam as histórias das suas sociedades, pois funcionavam como ponto de encontro e de reuniões. Isso já é uma pista de uma possível organização acerca dos espaços culturais. O International Council of Museums, que está ligado à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, afirmou que os museus são instituições sem fins lucrativos, permanentemente a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, abertas para o público, que adquirem, conservam, pesquisam, comunicam e expõem material tangível e intangível da humanidade, e seu meio ambiente para fins de educação, estudo e diversão. Então é a própria Unesco, que é uma organização criada aí dentro das Nações Unidas, voltadas para a educação, ciência e cultura, a gente consegue observar o poder, a importância do museu. O museu, ele precisa ser aberto ao público para que as pessoas possam aprender, possam estudar, possam conhecer as obras de arte, tá? Porque isso é muito importante da gente conhecer tudo aquilo que foi produzido artisticamente, gente.
Isso é muito bacana, você vai no museu, você vê um quadro que ele foi feito de uma maneira diferente e por trás de cada quadro, de cada escultura, de cada obra de arte, tem uma história para contar. E então é muito curioso a forma como os artistas pensaram lá no passado e até nos dias de hoje, como que cada artista pensa a obra de arte e como ele vai representar. Tem artista que vai fazer a obra de arte dele só com plástico, tem artista que vai fazer só com ferro, tem artista que vai fazer com objetos simples do dia a dia, entendeu? Então é interessante a gente perceber que no museu é um registro da história, tá ali, tá guardado ali. E é muito bacana a gente ver de perto como é que essa arte foi produzida. Leia com atenção. Os museus são formados, diz o historiador Jacques Legoff, no bojo de um movimento de expansão da memória, com o qual contribuem as enciclopédias, os dicionários, as bibliotecas e os arquivos. Desde a Idade Média, a aristocracia e a igreja são as grandes responsáveis pela organização de coleções, que estão na origem dos museus. A partir da segunda metade do século XIV, formavam-se novos grupos sociais definidos em função do monopólio de conhecimentos e capacidades específicos: os humanistas, os antiquários, os artistas e os cientistas. Com eles, surgem novos locais em que se formam coleções, as bibliotecas e os gabinetes. Da expansão das viagens ultramarinas a partir do século XV. Por sua vez, resultam objetos variados, tecidos, porcelanas, pedras e conchas, que se acumulam nos gabinetes de curiosidades de príncipes e sábios. Então, ele está falando aí, que desde a Idade Média já se tem aquela ideia de se guardar as obras, tá? E isso é de fundamental importância, porque para preservar aquela obra ali, preservar um livro, olha, gente, tem tantos museus que tem livros super antigos, aqueles livros que você não pode pegar nem com a sua mão, porque já tem tantos anos que está lá, o livro está tão velhinho, que se você pegar na folha, vira até pedacinho na sua mão, porque o livro ele já está muito antigo. Então tem museus ao redor do mundo que tem que ter a temperatura certa para manter aquela obra de arte ali, para manter um livro, né, na temperatura correta, porque se colocar o livro numa temperatura errada, esse livro vai esfarelar, porque ele já tem muitos e muitos anos que está guardado ali. Então é muito complicado, é muito minucioso. Já pensou, se você não pensar nisso, você pode perder um livro de Galileu Galilei, por exemplo. Então tem museu aí ao redor do mundo que tem o primeiro livro do Galileu Galilei guardado. Então vocês imaginam isso. Assim, a importância dos museus e de seus acervos está no seu papel de registrar as transformações sociais do mundo, ou seja, de manter um registro, que está em constante movimento e transformação. O museu é uma instituição formal que conta a história da humanidade, como ela sobreviveu e de qual forma se expressou ao longo dos anos. Dessa forma, ele abriga as obras criadas pela natureza, como os ossos dos animais pré-históricos, mas também a alma cultural de uma nação. Desse modo, o museu mantém a riqueza cultural e científica de uma população, pois resguarda sua memória e seus registros. Quando ocorrem guerras, pelos motivos que forem, um dos lugares que são destruídos primeiro são os museus. Esse ataque cruel serve para apagar a história daquela nação. Então é curioso aí que dá para a gente perceber aí que o museu ele vai guardar a história de um povo. Então conta-se aí que ao longo da história da humanidade, as guerras, os locais que eram destruídos eram bibliotecas, museus. Por quê? Isso era uma forma de apagar o registro da história daquele povo que estava entrando em guerra, tá? Então, antigamente, se destruíam muito esses lugares. Questão 1. Quais tipos de museus existem no mundo? Como já vimos, os museus servem para guardar a memória de uma determinada nação. Seu acervo pode ser tanto obras artísticas quanto telefones, por exemplo. Que tal pesquisar com seu professor de artes quais seriam os tipos de museus? Quais são os museus mais curiosos? Quais são os mais antigos? Registre sua pesquisa aqui. Então, vocês vão registrar aí os tipos de museus que existem, tá? Então, pesquisem sobre isso, os tipos de museus que existem, coloquem aí na questão 1, tá bom? A questão 2, você já visitou algum museu da sua cidade?
em algum final de semana, organize uma visita com a sua família e aprenda sobre um museu. Qual acervo ele guarda? Qual é a obra mais antiga que ele possui? Quando ele foi fundado? Qual é a sua obra mais recente? Devido à pandemia, não tem como da gente fazer as visitas, né? Então é o seguinte, a sugestão que eu vou dar para vocês é a seguinte, tá? Faça uma pesquisa sobre algum museu, tá? Coloca o nome do museu, qualquer museu que você for encontrar na internet, fala um pouquinho do museu que você encontrar, que tipo de obra de arte tem nesse museu, tá? Que é muito importante aí também. Tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no WhatsApp. Tá bom, turma? Valeu, gente. Muito obrigado, viu? Então a gente vai parar aqui na questão 6. Tá bom, turma? Valeu, hein?